Gálatas 6, capítulo 6, versículo a partir do 1º, tá? A mensagem é politicamente correto ou hipocrisia. Gálatas 6:1. Uma bênção, né? Gálatas 6:1. É uma mensagem importantíssima, assim, principalmente, amados, para as pessoas que já caminham na fé, caminham na fé, né? Porque, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né, para não andar numa vida, numa maquiagem, né? A gente tem que ser transparente, né? E andar conforme a gente tem aprendido na palavra de Deus, né? Então, Gálatas 6:1, politicamente correto ou hipocrisia? Quem vai poder começar? Vão combinar logo que só tem a gente? Vai ser Carla e Maurício primeiro, Elaine e César e depois eu e Ricardo, tá? Legal. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Pois, se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Pois cada um deverá levar a própria carga. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém, queridos. Até aí, vamos dar uma paradinha. Então, meus amados irmãos, a gente observa na palavra, né, que realmente há momentos onde a gente precisa, vendo alguma coisa, um irmão, né, que não está no caminho naquele momento, na atitude, né, que a gente precisa ter uma ação, né, para que aquela pessoa tenha uma oportunidade de fazer o que agrada a Deus, né? Mas a gente precisa meditar nessa palavra com muita atenção, porque eu me lembro muito bem de um pastor americano. Certa vez ele contou o seguinte, que ele estava aborrecido com o próprio filho, né? E ele estava descendo a escada com o filho, assim, muito irritado com o filho. De repente ele pegou o filho dele, deu um sacudimento assim de ombro no filho dele, empurrou o filho dele assim contra uma pilastra, parecia alguma coisa assim, não me lembro exatamente. O filho dele bateu naquela coisa sólida, voltou com o olho arregalado assim para ele. E aí ele, olhando para o filho, ele lembrou do pai dele, fazendo aquilo com ele, né? Então, e ele percebeu, mesmo depois de anos de ministério, que ele estava ainda carregando dentro de si uma prática, né? Até uma maneira, vamos dizer, violenta, né? Dentro de si, e ele tratou isso com Deus, né? Então, assim, tem maneiras que a gente aprende do mundo, né? Maneiras de falar, de se comportar, de agir. E tem coisas que a gente precisa entender de Deus, que a gente precisa deixar, né? Aquele pastor, ele teve que passar por essa situação de se ver na vida do filho, para ele perceber que aquilo que ele olhava para trás e de repente até ele desagradava em relação ao tratamento que o pai dele teve com ele, né? Ele estava reproduzindo isso no filho, né? A violência. Então, assim, a gente precisa despertar, né, que a gente tem que ver como tratar em cada situação, né? Mas a palavra fala de politicamente correto ou hipocrisia, né? Hoje em dia está na moda generalizar, usar essa palavra, essa expressão, né? Politicamente correto. Só que no tempo antigo, antes do Senhor Jesus inclusive, os hipócritas eram atores, né? Então eles se apresentavam inclusive naqueles cenáculos, né, para representar mascarados.
Então isso já nos dá um alerta, né? Porque Jesus diversas vezes ele falou com os fariseus, dizendo assim: ai de vós, fariseus hipócritas. Né? Quer dizer, o fato da pessoa andar na hipocrisia traz a ela um ai de Deus. Né? Ou seja, uma coisa que virá lá na frente, né, que é uma coisa muito grave. Tanto que Jesus falou isso para os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas. Né? Então, assim, tirar a máscara, não andar na hipocrisia, não é eu escolho ou não, né? Eu vou ter um menor galardão. Não é isso. Jesus está advertindo na palavra que haverá o ai de Deus sobre essa pessoa. Né? Lembrando que ele falou e algumas vezes para os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas. Então a gente precisa, né, ir aprendendo com a palavra de Deus e ter uma chamada de misericórdia, né, na nossa vida. Por quê? Porque a gente começa a perceber que nós mesmos precisamos a cada dia de um melhoramento. Isso chama-se aperfeiçoamento. Né? A palavra diz que nós estamos sendo aperfeiçoados, né? Ou deveríamos. O crente tem que sempre estar na crescente. Até o pastor Ibiúba fala isso também. Quando o crente ele começa, ele estagnou, ele acha que estagnou, mas ele está entrando num processo de decadência. Então o crente ele tem que estar sempre subindo, porque o nosso rumo é o céu. Então a gente tem que estar sempre na crescente. Ou seja, a cada dia a gente precisa aprender na palavra e assumir aquilo na nossa vida, né? E deixar algumas práticas. E isso deveria gerar em nós um sentimento assim de misericórdia pelos outros. Porque quando eu olho para o outro, eu olho com um olhar de misericórdia. Deveria ser assim. Por quê? Porque eu também estou sendo aperfeiçoado. Eu também tenho lá meus problemas. A gente fala: eu preciso também que Deus trabalhe comigo. E como? Eu estou falando de mim agora. Como? Meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Então, eu preciso, da mesma maneira que eu falo, tem misericórdia de mim, ter misericórdia com o outro. Né? E aí nessa moeda tem os dois lados. É interessante essa palavra, é muito profunda, foi trazida pelo nosso querido pastor Josué no último domingo. Porque tem o lado de você tratar alguém, mas tem um lado de você também se tratar, né? Tem um lado de você agir, mas tem um lado de você também agir como é adequado uma pessoa de Deus agir. Então, o que é importante desde já é a gente começar a entender que a gente precisa andar de uma forma transparente. Isso é andar sem as máscaras, né? Porque o mundo ensina a andar com máscara. Isso é normal para o mundo, né? Quanto mais máscara, quanto mais camuflagem, quanto mais maquiagem, melhor para o mundo, né? As pessoas se defendem no mundo com as máscaras. As pessoas elas querem vencer de máscaras. As pessoas elas querem ter habilidade de máscara. Elas querem ganhar o Oscar de ator de máscara. Isso é o mundo, mas nós não fomos chamados para imitar o mundo, mas imitar a Cristo. E a gente precisa lutar contra essas máscaras e ir tirando, para que a gente não seja, de repente ninguém está vendo, mas por Deus, visto como uma pessoa que não vive aquilo que ela escolheu dizer que vive, né? E isso é um motivo, eu vinha no carro hoje meditando sobre isso, eu diria que um dos maiores males da humanidade é aquele que se diz cristão, mas não vive o cristianismo. Ele se diz cristão, porque o cristão mesmo ele não precisa dizer nada. As pessoas leem a Bíblia na vida dele. A pessoa percebe. Né? Mas aquele que se diz cristão e não vive o cristianismo, ele gera uma repulsa naqueles que queriam encontrar os filhos de Deus, né? E se você faz uma pergunta para muitas pessoas que têm diversas dificuldades de fé, né? Você vai ver que eles vão falar assim: não vou lá não, porque eles é um monte de hipócrita.
faz isso, escandalizou, vai ver aquela coisa na televisão, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Claro, a gente sabe que no dia do juízo, Deus conhece o coração de todo mundo. Sabe que muita gente, às vezes, arruma máscaras para dizer, não vou por causa do outro, para botar a culpa, né? Mas ele não vai porque ele não quer deixar algum pecado, às vezes, e tal. Deus sabe tudo isso. Ele vai trazer à luz tudo que está no coração do homem escondido. Mas, de fato, cria uma oposição quando há escândalos, né? Porque aquele que é prudente fala, poxa, eu não faço isso, não estou lá dentro, então eu estou com reservas. É uma pessoa prudente. Não, ela não está com maldade, não. Ela só ficou até com medo, porque ela não faz isso e aquele que está lá dentro diz que é religioso está fazendo. Então, assim, é muito perigoso isso, irmãos. Para nós que fomos chamados a liderar, né? Aqui estamos na presença de pessoas que eu creio que são líderes em potencial, tem muito ainda para ser usado por Deus como instrumentos. Nós precisamos entender que a nossa colocação de pé faz com que outros estejam buscando a Deus em paz. Mas se um de nós que testemunha, vai fazer com que pessoas se enfraqueçam ou até caiam. E há uma responsabilidade muito grande nisso. Né? É tipo assim, você faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? É verdade. Mas alguém... Contou para mim desde que poderia ter problemas ao chegar na delegacia. Eu liguei para a delegacia. Tem uma televisão ligada aí. Tem uma televisão aí. Nós estamos em hoje, né? Eu pensei que era do Maurício. Pois é, achei que já estavam me acionando. O ADH me achou aqui. Irmão, João, o João estava falando, desculpa que veio um negócio de delegacia aí no meio da sua fala aí. Não, alguém estava escutando uma televisão, parece, não sei. Pode falar. Não, só, eu falei assim, você estava comentando, né, sobre hipocrisia, não é isso? Isso, hoje é o tema aí. Hipocrisia, o politicamente correto ou hipocrisia é o tema? Às vezes não é só desinformação, não. Às vezes e não é só hipocrisia, não. Às vezes é má intenção mesmo. Tem aqueles que... Entendeu? Tem a má intenção. Por exemplo, se a gente pegar o livro de Mateus, a gente vai ver que o livro de Mateus retrata isso. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, a gente pode acreditar, né? Tem muita gente que diz Senhor, Senhor para ganhar dinheiro. Infelizmente, é porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa que mesmo para aqueles que usam a palavra de Deus com má intenção para ganhar dinheiro, a obra de Deus é feita. Mas você tem que ter muito cuidado. Hoje em dia eu vejo muita gente que é líder, até religioso, aparece na televisão ali, você tem que sair de perto, porque os fiéis que estão indo lá, a obra está acontecendo, a transformação na vida deles está acontecendo, porque a palavra de Deus tem o poder para aquelas pessoas sinceras. Mas o que a gente não acredita, porque eu não sei se é até uma maneira de... Mas tem muita gente que aparece ali como líder religioso que eu não acredito nem um pouco, porque eu acho que se você vê ali, não dá para acreditar numa pessoa que... O que a passagem de Deus, de Cristo, muita na Bíblia, ele fala, né? Você quer me seguir? Tem um trecho que Jesus fala isso para um rapaz que é rico, que chega perto dele, Senhor, eu posso te seguir? O que eu posso fazer para seguir os teus passos? Ele, volta, pega a sua riqueza e distribui para os pobres. Aí o cara sai triste. Então, às vezes, você vê líderes religiosos que têm uma vida tão rica, né? Será que é isso que Jesus ensinou a gente? Às vezes, não é a riqueza que a gente demonstra a fé, né? Às vezes, nesse momento de pandemia, tem muitas pessoas passando tanta dificuldade, porque muita gente que chega de helicóptero, o cara mora numa mansão, o cara tem um carrão, o cara ganha aquele dinheiro só ali na igreja. Então, é para parar e pensar, será que aquele cara faz a obra de Deus mesmo? Né? Então, no momento de dificuldade, às vezes a gente pensa que tem muita gente que usa às vezes a palavra de Deus não com a fé de fato.
Por isso que o livro de Mateus tem que ser lido, relido, né? A Bíblia tem que ser muito bem estudada ali para a gente interpretar o que a gente vê às vezes. Tomar cuidado, né, querido? Mas aí a pergunta é o que fazer, né, também, né? Com as desinformadas. Com as desinformadas, no caso. Com as pessoas mas aí, como eu falei a você, às vezes não é nem só uma desinformação ou uma hipocrisia, às vezes é uma má intenção. Sim, mas o que os irmãos pensam, assim, daqueles que são desinformados, né? O que a gente pode fazer? É aqueles que não conhecem. A gente tem que levar o amor, né? Como eu falei. Tratar acho que todos nós temos a oportunidade de conhecer a palavra em algum momento que Deus faz. Eu acho que aqueles que são já separados por Ele, aí essa informação vai chegar, né? De alguma forma, de outra, eu acho que o coração da pessoa já foi escolhida, né? Ela pode não ter todo aquele conhecimento da palavra, da letra, mas eu acho que o conhecimento do coração está dentro do que Jesus, que agrada a Deus, eu acho que já acontece, né? Tem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, nunca leram, mas ela tem uma presença de Deus no coração mais do que até quem leu, né? Porque Deus, ele se faz presente, ele escolhe aquelas pessoas, né? Que mesmo não é só esse conhecimento aflorado, é importante para você refletir e cada vez você evoluir, né, no pensamento de Deus. Mas tem muitas pessoas que não estão ali, né? Às vezes não são nem ou não tiveram essa oportunidade do conhecimento, mas que tem uma presença no coração. Isso acontece, sim. Muito mais do que muita gente que está ali lendo a Bíblia todo dia, né? Isso depende muito. Isso acontece mesmo. Às vezes tem pessoas muito simples que têm a presença de Deus, até o português não sai aquele português acadêmico, né? Mas toca no coração muito profundamente. Mas a irmã Carla queria falar também, acrescentar alguma coisa. Não, eu falei isso, que a gente que tem, né, a gente como conhecedor da palavra, né, se alguém aproxima da gente, a gente percebe que a pessoa está fora da palavra, a gente com amor, a gente vai ensinando, vai falando, como eu falei ainda agora, né, você vai tendo oportunidade no teu ambiente de trabalho, na sua família mesmo, alguma pessoa, às vezes, que você percebe nitidamente que a pessoa está completamente fora da bênção, da palavra, as atitudes, e eu acho que é por aí, a gente tem que ir com amor, falando, também é complicado, como o irmão Ricardo falou logo no começo, se a gente vier com muita, né, pressão, apontar, julgar, a gente também começa a afastar as pessoas, então tem que ter muita sabedoria, muita tranquilidade, muito amor. É verdade. Eu percebo, até na minha casa mesmo, a gente tem essa dificuldade com as meninas, então a gente tem que ter muita sabedoria, muito amor, muito cuidado porque a palavra, ela não pode, eu sempre tenho esse cuidado, porque na minha vida foi assim, né? Na minha vida, durante muito tempo eu tive muita repulsa, então, ao Evangelho, e isso é complicado, eu sei que porque eu podia ter me afastado e Deus me deu essa oportunidade. Existe também isso, a gente não vai por amor, a gente vai pela dor. E eu sei o que é ir ao Evangelho pela dor. Então, engraçado que depois do culto eu meditei numa outra mensagem que eu recebi de um outro pastor, e ele falou sobre isso, né? O ir a Jesus pela dor. E ele falou exatamente em cima da pregação do pastor. Muita gente não vai pelo amor porque alguém em algum momento não soube falar para ela em amor. Então essa é a questão. A gente tem que ter muito cuidado para que a gente não deixe de falar para as pessoas com amor. Porque aí a gente afasta elas do Evangelho. Ao invés de trazer, afasta, né? Eu já tive que lidar com uma jovem, assim, nessa questão da vestimenta, né? Porque ela se vestia de uma maneira no mundo, aí quando se converteu, eu tive que ir com muito tato, desse jeito que você falou, muito amor, muita paciência,
e esperar o tempo dela também, o Espírito Santo convencendo ela, porque tem pessoas que são muito resistentes, principalmente com coisinhas pequenas, coisinhas como a roupa. Eu recebi a Valéria sabe, porque ela é minha amiga de faculdade, né? Eu recebi um testemunho, ela sabe quem é, a Mari, é uma amiga nossa. E logo no começo, a Andressa também é convertida, também é do nosso grupo, e a gente conversando numa oportunidade sobre o Evangelho, aí ela falou assim, eu sou afastada do Evangelho. Aí eu e a Andressa falamos para ela, mas poxa, por quê? O Evangelho é tão bom, né? Traz tanta coisa maravilhosa para a nossa vida. Aí ela começou a falar, não, eu tive uma experiência ruim, mas não contou. Aí numa oportunidade, eu e ela a sós, ela me contou que ela frequentava e eu até já fui lá, eu e Maurício, é maravilhoso, né? Um ambiente super... Aí eu falei, mas como ela é tão, poxa, ela é tão legal, uma igreja de jovens, e ela é jovem, a Mari. Aí ela falou assim, não, foi justamente porque numa oportunidade, ela já fazia até aula, você vê, ela já estava frequentando as aulas, e o pastor pregando, em que ele falou que a mulher tem que dar satisfação ao homem do seu dinheiro, né? Aí, então, quer dizer, ela falou assim, que Bíblia é essa, machista? Então, ainda tem isso. Quando você está lidando com jovem, você tem que ter, né, óbvio, eu falo sempre isso para o Maurício, a gente tem que pregar a palavra. O nosso pastor fala isso. A palavra é a palavra, não tem como negociar. Mas dentro da palavra, você tem que ter muita sabedoria, falar com muito amor, saber como você vai colocar as coisas, porque você vê ela é inflexível. Eu falei, não, Mari, não é assim, você tem que ver, a palavra do Senhor, ela está ali num contexto, aí eu tentei contextualizar, né, o contexto daquela época, né, e assim, qual o problema de você dar satisfação ao seu marido, vocês são um casal, assim como ele, mas ela é inflexível, então é complicado, né, é complicado. A palavra, você tem que ter toda, como você está falando, muito jeito, né? Ainda tentei fazer ela, mas ela inflexível. Não, isso realmente me trouxe, eu realmente tomei nojo. Então, assim, uma coisa complicada, né? É uma pena, né, que ela se afastou por uma coisa tão pequena, né? É uma pena. Mas o Espírito Santo, quando convence, aí não tem jeito, aí a pessoa vai ou racha, não tem jeito. É verdade. Jesus falou, aquele que ouve a palavra e pratica, né? Esse é o que realmente está andando com ele. Então não tem como a gente fugir disso mesmo, não. A palavra é sim, sim, não, não. É verdade. Próxima. Vamos para a terceira, então. Qualquer hipócrita tem jeito? Tem, não tem? Tem. Todo mundo tem jeito. Para Jesus, tudo tem. Hipocrisia não é pecado contra o Espírito Santo, então tem jeito, né? É verdade. Só a pessoa tem que tomar cuidado, meus amados, porque a palavra de Deus fala que os mentirosos, eles não vão herdar o reino dos céus, né? Viver uma vida de hipocrisia é viver uma falsidade, é viver uma mentira, né? Então ela tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, a palavra de Deus, ela é interpretada, né? Então a interpretação, ela pode ir para um lado que a pessoa não esperava. Eu não era mentiroso não, mas e aquela vida dupla que você tinha? Que você vivia uma coisa, mas você não era aquilo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que quanto mais a pessoa vai se aproximando do Espírito Santo e de Deus, mais íntegra ela vai sendo, né? Porque é como a irmã, acho que foi a irmã Carla falou, né? É aquele compromisso que você tem, não com o próximo, né? Porque o amor ao próximo é muito importante.
é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o amar ao próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo é muito importante. Amém. Só que quando a gente tem uma preocupação adicional, Deus está vendo isso, eu não quero desagradar. Né? Por mais que não tenha nenhum ser humano perto, você está querendo fazer a vontade de Deus. Então isso vai fazendo com que a sua vida mais e mais seja íntegra, ou seja, íntegra no sentido de ser inteiramente aquilo que você prega, lê ou fala da palavra, né? Muito mais do que aquela pessoa que está vivendo só para quem está em volta. Né? É muito mais profundo. Então é preciso tomar cuidado com essa parte aí, da hipocrisia também. É verdade. Alguém quer acrescentar? Ricardo, eu poderia falar uma palavra para... eu não sei o nome dela. Carla? Não, irmão, sempre é bom falar uma palavra assim, não para a pessoa, né? Falar uma palavra que é para todos, né? Para que é impessoalidade. Eu ia falar pelo depoimento que ela deu. Sim. O depoimento que você deu é um depoimento muito importante, eu achei muito importante, porque muitas pessoas, às vezes, vivem isso que você falou, né? O que essa sua amiga, né? Se eu fosse você, assim, por exemplo, se eu fosse dar um conselho para ela, eu falaria para ela não se prender ao que um homem fala. Né? Então, veja bem, o melhor conselho que eu daria para ela, você tem que... Você já leu alguma vez a Bíblia? Você já sentiu o Espírito Santo na leitura? Então, acho que você tem que também pedir para o homem. Pastor, ele não é Deus. Ele vai errar. Né? Até se a gente colocar um pastor, um padre, com pessoas tantas, né? A gente está pecando. Né? Porque eles são pecadores, né? Eles são pecadores. Então, todos nós que estamos aqui somos pecadores. Quando a gente diz que a gente não é pecador, a gente está pecando mais ainda, né? Está fazendo Deus mentiroso. De reconhecer a nossa fraqueza. E Deus gosta disso. Né? Então, eu falaria para a sua amiga, e eu só falaria assim, olha, se você se atentar a Deus e não às pessoas, você vai ver a beleza do Evangelho. Amém. Amém. Obrigada aí. Mas alguém quer acrescentar, querido? Uma Valéria? À vontade. Ela tá quietinha hoje, né? A Carla... Oi? Tá quietinha hoje? Pode falar, querido. Eu tô cansada, porque, olha, tem sido uma luta pra mim, tudo acontece. Você acredita que hoje eu fiz tudo cedo pra me vir pra participar, né? Eu falei, não, vou fazer logo tudo que eu quero estar pronta. Aí, do nada, meu marido começou a passar mal. É mesmo? Que luta, e aí, hein? Tive que largar tudo, ir na drogaria, comprar um remédio pra ele tomar. Agora ele tá deitado lá. Eu falei, agora tu fica aqui quietinho que eu vou pra cela, porque Jesus... Qual é o nome dele, irmã? Jesus tem poder. Qual é o nome dele? Amém. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele, Valéria? Eduardo. Já tá na lista de oração aqui na cabeça. Né? Eduardo. Ele queria até participar, porque ele recebeu uma graça, né? Oh, que benção. E nós estávamos orando por uma situação, uma negociação do trabalho dele, e deu tudo certo, né? Ele falou assim, eu quero até participar, porque eu quero pedir oração para agradecer a Deus, né, por essa graça, tudo. Aí estava tudo certo, aí aconteceu isso. Eu falei, não, mas eu vou, nem que seja na hora do amém, eu vou para... Amém. É isso aí, ser perseverante, né? Isso aí, Deus vai dar vitória. Perseverante, glória a Deus. Oi? Você foi perseverante. Não, eu disse assim, eu não vou nem pedir o remédio, porque esse horário aqui demora. Eu disse que eu vou lá na drogaria comprar. Aí eu fui lá na drogaria, comprei o remédio, dei pra ele, tomei banho, porque tem que sair pra rua, tem que tomar banho. Aí tomei banho, falei, agora toma o remédio, fica aí, porque se esperar, ele ia ficar com dor, ia demorar, né? Falei, não, vou lá correndo. É uma mulher de fé essa aí, isso né? Aí, Deus vai dar vitória. Mas eu queria completar alguma coisa a mais aí? Sim, o que a Carla até comentou, o irmão comentou, né? É muito delicado, né? Você falar com pessoas assim, até às vezes pela ignorância, às vezes assim,
a pessoa ela não tem aquele, além dela não ter o entendimento, ela não tem o interesse, né? Porque às vezes você não tem o entendimento, mas você tem o interesse, aí você quer ouvir, você, né, tem vontade de ouvir. E aí é muito delicado e complicado, porque às vezes você perde uma amizade, você afasta um amigo. Eu acho que, assim, muito mais do que falar são as atitudes, né? Porque as pessoas que estão à sua volta, ela percebe que você é diferente. E ela consegue, e você compartilhar do que eu faço muito assim, eu compartilho das coisas que Deus já fez na minha vida, entendeu? Um testemunho, né? Um testemunho, eu falo, esse Deus que eu sirvo, começo a falar dessa forma. E às vezes a pessoa começa, poxa, que legal, como é que é isso? E tem aquele interesse, né? Porque às vezes você chegar e confrontar, você acaba afastando, né? Perde a pessoa. E é muito delicado isso, né? Verdade. Mas aí a gente pede sabedoria de Deus, né? E vai testemunhando as nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa vida, né? E às vezes, assim, meu marido, ele chama muito assim, a gente do trabalho dele, amigo dele, pra vir aqui em casa, vir almoçar. E às vezes a pessoa nem sabe que a gente é evangélico. Mas aí quando senta na mesa, a gente vai orar, vai agradecer, a pessoa já fica assim, vocês são cristãos e tal, que legal. E a gente começa a orar, e a gente na mesa mesmo, a gente fala, você quer pedir alguma oração? E as pessoas sentem muita vontade. E né, essa técnica tem ajudado muito. Sim. E as pessoas começam a falar, poxa, e começam a se abrir, né? Falar mais da sua vida pra gente. Verdade. Às vezes querem vir aqui em casa, se oferecem pra mim, eu vou tomar um café, quero conversar com a tua esposa, não sei o quê. E aí as pessoas, já aconteceu de pessoas virem aqui tendo que tomar decisões bem complexas, aí vem aqui conversar comigo e fala, poxa, irmã, eu vim aqui só pra senhora me ajudar pra gente orar por aquela situação, assim. Aí meu marido fica com ciúme, ele fala, mas o que tu quer falar com a minha esposa? É uma discipuladora nata. Ih, mas tem futuro. Aí vem, aí conversa, e aqui em casa já foram tomadas decisões muito importantes com relação ao trabalho dos amigos dele, do chefe dele, entendeu? E aí eu falo assim, Senhor, eu quero ser usada, né? E vem, conversa, aí, tanto que meu marido fala assim, poxa, tu vem aqui, tu vem conversar comigo, só conversa com a Valéria. Aí eu falo, não, eu quero saber uma opinião. Eu falei, não, irmão. Eu falo, irmão, você ora que Deus também vai falar com você, entendeu? E aí, assim, né? Então, assim, o testemunho, ele é muito importante. Não se fala nada. A pessoa olha pra sua vida, ela já quer, né? Café. A Carlinha, assim, quando eu vi a Carlinha pela primeira vez lá na faculdade, eu lembro como se fosse hoje. Ela tava no corredor, eu tava chegando, né? No meu primeiro dia, e a primeira pessoa que eu falei, foi com ela. E aí eu já, tipo assim, senti assim. Se reconhecem, né? E aí? É verdade. Amém. Isso já aconteceu comigo também, Valéria. Eu até comentei há muito tempo atrás na célula que onde eu vou, parece que a pessoa fala assim, não, é com essa aí mesmo que eu vou abrir minha vida toda, sabe? A pessoa que eu nunca vi. Chega e começa, é o motorista do táxi, é a médica que eu fui me consultar e ela começou a contar a vida dela, é na farmácia, a caixa do supermercado, assim... às vezes eu não tô nem querendo conversa. A pessoa começa a falar, eu não vou ter que conversar, não tem jeito. Mas inspira confiança, né? Deixa eu só fazer uma ligação aqui, queridos. Uma ligação que a irmãzinha falou, a irmã Valéria, que é a próxima pergunta, né? Que é você ter o cuidado, né? De falar com a pessoa, né? Aí faz a próxima pergunta, que tem tudo a ver com essa próxima, que é a quarta. Qual o risco em se confrontar um hipócrita, ainda que com cuidado? Qual o risco que a gente corre, né? De confrontar, de chegar nesse ponto que vocês estão falando, né? De chegar para a pessoa e dizer, olha, você precisa mudar nisso aí. Qual o risco que a gente corre? Mas aí é um hipócrita, né? Aí já não é aquela pessoa que, vamos dizer, ela desconhece, né? E tem, como a irmã Valéria falou bem, né? Que tem interesse. Não é essa. É o hipócrita, é aquele que conhece e não faz. Vai
entendeu? anda na Que palavra. decidiu não fazer, que decidiu andar com a máscarazinha dele ali. Que na frente das pessoas é uma coisa, por trás é outra. Aí qual é o risco, irmão? Qual o risco que a gente corre? Em confrontar, né? Às vezes essas pessoas, elas são tão difíceis que elas gostam de ridicularizar, né, a palavra de Deus, acaba nos rejeitando, isso é muito difícil. E assim, eu evito, quando eu vejo que a pessoa está muito, né, eu evito discussões, sabe? Porque eu acho que o nome de Deus não é para estar, né? Eu falo, não, ok, eu respeito sua opinião, mas eu penso dessa forma. Então, assim como eu respeito a sua, eu também quero ser respeitada. Da forma que eu penso, da forma que meu Deus é. Teve um dos amigos do meu marido que veio, que ele era até ateu. E aí o meu marido teve algumas discussões com ele. E eu falava pro meu marido, não discute, entendeu? Fala, ok, é a sua opinião, eu respeito, né? Porque meu marido ficava um pouco assim, porque ele falava certas coisas e ele meio que zombava, entendeu? E aí gerava um certo confronto, né? E aí eu falava, não precisa, nosso Deus não precisa disso, entendeu? Mas aí, tanto é que... Só que ele vinha aqui em casa, e aí ele tinha que orar, a gente orava, e aí ele ficava vindo, e hoje ele é cristão, entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Glória a Deus. Deus é fiel. É cristã. E aí ela falava, olha, nunca vi. Ela falando assim, né, que ele foi, mesmo o Durão, porque ele gosta muito, ele estuda muito, ele lê muito, ele é muito cético. Então, aí ele passou por algumas provações. E aí a gente foi falando, né, olha, Deus, meu marido falando e tal, conversando. E aí e hoje ele é cristão, sabe? Benção, assim, eu falei, nossa, valeu a pena, né? Eu só queria ler para os irmãos, só para complementar aí a pergunta, para dar um entendimento, né? Porque sempre numa situação entre duas pessoas ou mais, né? Você tem os dois lados da moeda, os dois lados da história. Tem um lado nosso, de quem está chegando para falar, e o outro lado que a irmã falou bem, né? Por exemplo, um lado até de uma pessoa que chega a ser, ateu. No caso ali, é ateu, né? Mas a gente está falando mais do hipócrita, aquele que é do lado de dentro, mas parece que é do lado de fora, porque ele não vive o lado de dentro, porque ele diz que ele é do lado de dentro, só que ele vive o lado de fora, né? Olha só o que está em Gálatas 1, eu gostaria de ouvir todos, vem, se possível, né? Irmão João, irmão César, Flávia não vai dar, né? Mas quem puder falar, e irmão Maurício também, olha o que diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura ou mansidão, né? Aí vem a segunda parte que eu queria que cada irmão comentasse, guarda-te para que não sejas também tentado. A palavra de Deus diz isso, guarda-te para que também não sejas tentado, né? A irmã já falou de uma parte, né, de não confrontar, no sentido de não entrar em discussão, né, com o ateu. Mas o que você entende por essa palavra? Guarda-te para que você também não seja tentado. Porque de repente o hipócrita ele tem alguns fundamentos bíblicos, né, que acabam fazendo que você se adapte a eles e não você influenciar o hipócrita. Porque o hipócrita às vezes ele tem uma distorção da palavra, aquelas pessoas que as falsas doutrinas, e que ele se apega àquilo, faz algumas concessões e fala, até que esse cara tem razão, esse cara fez uma interpretação que eu gostei, se adaptou ao meu modo de vida. E aí o risco é você também embalar e propagar também essa falsa doutrina. Então eu acho que você tem que estar muito bem preparado, porque às vezes o hipócrita é um profundo conhecedor da palavra distorcida. Sim, ele conhece a palavra, mas de uma forma completamente distorcida, e às vezes te impacta, né, por conta disso. Então a gente tem que estar muito preparado, porque pode estar lidando com uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz, que ele
persuasivo, uma pessoa que tem argumentos, e se a pessoa não tiver na palavra, pô, mas esse cara até que não está de todo errado, não. Ele até tem... Então, o perigo do hipócrita é isso, de você ser tentado a ser... Eu acho que, assim, como você mesmo falou, para a gente ler, né, tudo, ele alerta que a gente tem que falar com mansidão. Então, é domínio próprio, mansidão. Se você falar de outra maneira, dependendo da forma como você falar, que às vezes a gente, quando está confrontando, é muito comum que ao longo do confronto, você comece a ficar irado, você comece, e aí você já saiu da bênção. Você, ao mesmo tempo que você está acusando ele, você também já saiu da palavra. Sim, já também é outro risco, realmente. São dois riscos. São vários riscos que a gente tem que ter para que... E aí a gente já não está dando mais testemunho. Porque aí... Virou bate-boca, né? Isso acontece na minha casa. Como eu ainda me inflo na hora de defender o evangelho, de falar. Às vezes a minha filha fala, nossa, mas você é cristã. Aí dá mais raiva ainda, né? Há esse risco de você... Então hoje eu evito muito. Eu prefiro, como o irmão falou, dar o testemunho, tentar mostrar uma outra pessoa, uma pessoa realmente transformada. E eu sei que esse confronto, né, na palavra, confrontar o que elas trazem tem que ser lá adiante. Quando eu já estiver com domínio próprio, com todos os mesmos frutos do Espírito, completamente forjado, para que quando eu fale para elas vejam Jesus, porque também tem isso. Se você vai confrontar na palavra, você tem que estar completamente transformado, para que o outro não tenha argumentos contrários, né? Para não te... para que você também não seja hipócrita. Você também vai ser hipócrita. Embora não sejam hipócritas, deixa eu falar uma coisa deixa eu falar uma coisa que tem a ver aí com isso, Carla, porque eu também passo muito por isso. Só que eu sou a irmã mais nova, né, de 9 filhos. Eu sou a mais nova. Então, você aí ainda é a mãe, né? Tem uma autoridade sobre elas. Eu sou a irmã mais nova, a única que é crente. Então, por aí você já vê como eles me peitam, não respeitam quando eu falo, né? É 0. Profeta na sua casa é 0 honra aqui no meu caso. O mais novo, então? O mais novo, a caçula, é igual José, né? Ninguém dava ouvidos, né? Então, sabe uma coisa que eu sempre peço a Deus na hora que eu sinto que eu estou ficando irada, porque dá raiva mesmo na hora? Eu peço ao Espírito Santo me dar sabedoria. Me dá sabedoria para convencer, ou então parar de falar, porque não é mais hora de falar. Saber o momento que é hora de calar também. Isso é muito importante. Se você notar que não está... Se você pedir isso a Deus, pedir ao Espírito Santo, e você notar que não está vindo mais nada de bom, de acordo com a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, não fale mais nada. É hora de calar. É hora de calar. Se você está vendo que a raiva está te dominando, para de falar. Também tem aquela palavra que diz que a gente também não deve dar pérolas aos porcos, né? E, tem horas que... com certeza, a palavra de Deus... a palavra de Deus é a coisa mais preciosa do mundo que a gente tem. É a palavra de Deus. Se a gente for ficar dando aos porcos aí, para quem não quer ouvir, não quer dar valor e tal. Quer esculhambar. Então, você está jogando ela fora. Então, é verdade. Então, também é hora de calar. Você vê que com os hipócritas na Bíblia, Jesus não conversava muito, não. E quando falava, ele dava uma cacetada neles. E ensinava algumas coisas, sim. Mas de uma forma que, fica quieto aí, que quem sabe aqui sou eu. Então, deixava ele... com autoridade, né? A gente tem que falar com autoridade.
E com amor, né? Que a gente aqui também não sabe quem é, quem não é. Amor e autoridade, verdade. Irmão João, quer colocar mais alguma coisa também? Tá sem microfone, querido. O microfone tá fora. Eu acho que já foi elucidado, né? Realmente. Eu tenho um pensamento, a mim, que eu sempre exerço, é o seguinte: eu acho que você ouvir a palavra de Deus é um presente para você, né? Se você não está afim, eu acho que você não quer receber esse presente. Então, é um privilégio, né, irmão? É um privilégio. Eu acho que a gente, porque a vida espiritual ela é importante. Se a pessoa ela não cuida disso, ela não acha que isso é importante, eu acho que ela não está preparada para receber esse presente. Muito embora Jesus nos coloca para resgatar essas pessoas também, almas, também. É o nosso dever. Mas eu acho que tem uma preparação também que ele faz para que essa palavra, essa pessoa receba. Se essa pessoa não quer receber essa palavra, eu acho que porque o momento que ela vai receber não é aquele. Então aí por isso que eu acho que a inteligente, como a irmã falou, de se calar, eu acho que é realmente uma colocação inteligente. Você está na hora de você se calar, porque eu acho que a gente tem, assim como você tem a oportunidade de entender a beleza da palavra de Deus, por exemplo, uma coisa que foi colocada aí, que eu não me preocupo hoje em dia. A pessoa pode zombar de mim à vontade, eu acho que até eu fico contente, porque na palavra de Deus está escrito, se você for zombado por falar dele, fique feliz. É isso mesmo. Então eu acho que eu fico até contente com uma pessoa. No meu trabalho acontece muito isso, porque eu trabalho no meio, eu acho que a maioria não é cristã, não digo que não é cristão, porque a maioria ali é outra coisa, né, irmão? Não precisa dizer o que é, não. É outra coisa. Eu não vou nem denominar, não é. Para não. É uma religião cristã. O pessoal é outra religião lá, que eu não gosto, né? Eu não vou discriminar, mas eu não gosto. E muitos se incomodam porque a gente, quando você, independente de ser católico ou ser evangélico, eu não gosto nem de usar muito essas definições. E tanto uma definição como a outra, tem muita gente que se denomina e não tem a presença de Deus no coração. Ele frequenta a igreja católica, ele usa o padre, ele usa o pastor, ele ouve o pastor, mas ele não tem Deus dentro dele. Aquilo é muito falso. Porque quando você tem o Espírito, mais importante é você buscar o Espírito Santo. Minha irmã que era até da Universal, ela falava uma coisa que eu achava muito inteligente. Ela falava, sempre a gente tem que pedir para o Espírito Santo na frente. Eu aprendi muito isso com ela. Então, sempre a gente pede para o Espírito Santo na frente. Eu peço muito isso. Ela infelizmente já faleceu, já tem 3 anos. Né? Mas isso foi um ensinamento que ela deixou. Né? Eu sempre faço isso, dá certo. Ai, que benção. Então, eu acho que ter o conhecimento da palavra também é um estado de graça. Eu acho que todos nós desejamos ter um estado de graça. A pessoa não quer, eu acho que é porque não é o momento dela, né? Eu acho que se calar é inteligente, eu acho que eu faço isso. É verdade. Deixa eu até aproveitar antes de esquecer que o pastor falou sobre isso, eu achei extremamente importante, tem tudo a ver com o que os irmãos estão falando, até a irmã Carla falou também, né? Sobre o momento do confronto, às vezes a pessoa começa a ficar meia fora do espírito, né? Como o irmão falou, né? O irmão João. Mas uma coisa muito importante é lembrar da passagem da mulher adúltera, que foi o pastor Josué pregou também nesse último domingo, onde trouxeram a mulher adúltera até a presença de Jesus e ficaram apertando, confrontando ele ao contrário, né? Jesus, o que você diz? Ela foi pega em franco adultério. E você, o que diz? Na frente de todo mundo, né? E ele ali na paz, ele ficou escrevendo na terra, né? No chão, ele não se deixou levar por aquela pressão de confronto negativo, ao contrário ali, né? E deu uma palavra de sabedoria, né? Depois que ele terminou de escrever o que ele estava escrevendo no chão, ele deu uma palavra de sabedoria, né? Que desde os mais velhos até os mais novos, todos eles soltaram as pedras no chão, né? Porque eles já estavam preparados só para uma palavrinha, já para executar aquela mulher, né?
E Jesus disse que aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, né? E desde os mais velhos até os mais novos, todos soltaram as pedras e foram embora. E Jesus virou para ela e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olhou e disse: não estão. Aí Jesus falou assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Esse é o amor completo, quer dizer, é aquele amor que salva, que suporta, que liberta, mas que ao final dá uma palavra de verdade, com mansidão, humildade e amor, mas falou para ela, ó, vá e não peques mais. Então eu acho que a gente precisa sempre lembrar dessa mensagem, e se a gente não tiver condições, né, é melhor se calar, porque vai produzir uma coisa ali de confronto que está fora do espírito e não vai redundar em cura, vai redundar em mais feridas. E a gente não quer ferida, a gente quer curar, a gente quer tirar a pessoa da perdição, né? E trazer ela para a salvação. Amém? É só para fechar essa pergunta, essa questão, amados, do risco que a gente corre, né, de confrontar um hipócrita, é a gente também não cair na armadilha de achar que a gente é superior a ele. Amém. Porque a gente sabe o que a Bíblia diz, a gente pratica o que a Bíblia diz, ninguém que é hipócrita, então não é se achar superior ao outro que é, entendeu? Ou outro tipo de erro que a pessoa estiver vivendo. Não, e o pastor no culto, ele até fez uma coisa, né, que eu achei interessante. Ele falou assim: quem ainda não tiver, quem aqui não tiver mais nada para melhorar, levanta a mão. E ninguém levantou, só ele e umas duas pessoas. Ele falou assim: mas aqui só tem gente perfeita. Porque eu como pastor, ele falou, eu me surpreendi, porque eu achei que todo mundo ia levantar, porque ninguém já é melhor, tão bom, que não precisa ter algo a melhorar. Então, realmente, a gente acaba se achando tão bom, tão maravilhoso. Tão perfeito, né? Não tem nada para melhorar. Isso aí tá parecendo, sabe o que me veio na cabeça quando você falou? Parece que a nossa caminhada cristã é assim, é uma escada rolante, né? Que é o contrário. A gente quer subir, a escada quer descer. Então, se a gente ficar caminhando, andando e continuando na palavra, a gente vai chegar lá em cima. Mas se a gente para em qualquer lugar dela, acontece o quê? Retrocede, a gente desce. Então, todo mundo tem sempre que melhorar, tem sempre que continuar andando. Se parar, desce. E requer o esforço, né? Porque, né, no exemplo da Thaís foi excelente. Requer o esforço individual, pessoal. É o tempo inteiro. Né, de cada um. Amém. Vamos para o irmã Elaine e irmão César, não esqueci de vocês não, eu tô de olho em vocês, ó. Tem alguma coisinha aí para falar? Pode ficar à vontade. Só queria completar aí que eu comentei com a Elaine, quando a gente estava indo, o nosso pastor fazia essa pergunta, né? Uhum. Aí quando o pessoal não levantava a mão, aí ele falou, só tem perfeito aqui, então eu vou embora aí para botar outro pastor. Eu já ouvi isso também. É ótimo assim. Eu não tenho mais nada que eu fazer aqui, vou embora, vocês fiquem na paz. Vou abrir outra igreja, vou arrumar outros pecadores para aperfeiçoar, né, irmão? Ai, se fosse fácil assim, né, amados? Deus é fiel, irmão. Vamos lá para a quinta pergunta. Você acha fácil pedir a Deus e ouvir Deus revelando sua própria hipocrisia? É o quê? Não entendi. Vou repetir. Você acha fácil pedir a Deus e ouvir o que ele tem para te dizer sobre sua hipocrisia? Nunca é fácil a gente ser criticado. Ninguém gosta, né? Isso aí é algo que irrita todo mundo na crítica. Ninguém gosta. Mas eu tenho aprendido que cada vez mais eu prefiro ser criticado por Deus. Né? Que ele Amém. Me critique, né? Ele me chicoteia, ele me mostra. Eu acho melhor. Então, assim, é ruim. Mas, por outro lado, é melhor que seja ele, porque eu sei que quando ele critica a gente, ele critica em amor. Porque nos ama. Deus repreende ao que ama. E às vezes as pessoas
só criticam por aquela postura de... Acusação. É muito assim, ele gosta de apontar defeito, né? Teve uma vez uma pregação do pastor que ele falou sobre isso. Se você faz tudo correto, né? Você procura, né? Que a gente não é perfeito, mas a gente procura. Mas basta um errinho que a pessoa vai atacar você naquele erro, porque as pessoas costumam ver os erros com uma facilidade, né? É difícil você ver alguém te elogiar, mas te criticar é fácil. Eu sei que o ser humano tem, mas eu prefiro ser criticada por Deus, porque ele geralmente me critica de amor. E ele está sempre certo, a gente não tem dúvida, né? Se ele falar que a gente criticar a gente e querer corrigir a gente em alguma coisa, pode saber que você tem que corrigir mesmo. Eu sempre fui, eu me comparo, eu comparo a minha relação, né? Eu não sou pai, eu sou mãe, eu comparo a minha relação de Deus comigo da minha relação com minhas filhas. Eu sempre fui uma mãe, que eu sempre falo isso para elas. Eu critico, né? Não é critico, eu aponto, eu mostro para elas aquilo que eu acho que elas precisam melhorar, porque eu nunca fui uma mãe, eu sempre tive esse cuidado, né? De não ficar passando a mão na cabeça, assim, protegendo, porque eu acho que a gente tem que saber, os filhos têm que saber os erros que eles cometem, a gente tem que ajudá-los, junto com eles, tentar fazer eles melhorarem. Isso eu sempre mostrei para elas. É melhor vocês ouvirem de mim uma crítica, porque eu estou falando com amor, para que vocês melhorem, do que lá na rua ninguém vai falar com amor. Então essa relação que eu tenho com elas é mais ou menos o que eu sei que Deus tem comigo. Ele prefere me mostrar o amor para que eu melhore, que lá fora alguém pegar pesado, né? É verdade, amiga. Amém. Eu também penso assim, eu também fico pensando na minha convivência com meu filho, de como eu gostaria que ele me ouvisse, para eu também ouvir ao Senhor, que é meu Pai. Mais alguém? Amém. Mais alguém, querido? Elaine? Não. Não? Já é alguma coisa. Valéria? É só uma... Eu concordo com a Carla, com a pastora. Eu também. É melhor que Deus porque Ele quer o nosso melhor, né? E é um privilégio, né? Você ser criticada por Deus, né? Porque você sabe que é só amor, né? Ele quer o melhor para você e Ele lhe ama incondicionalmente, né? Então, eu acredito que e também tem a família, os pais também, né? Que também quando criticam a gente, sabe, como a Carla falou com as filhas, é pro nosso bem, né? Tá certo que a gente leva tempo para entender que é isso, né? Só a idade, a maturidade, você vai entender que quando seus pais, né, te amam, querem seu bem, mas não quer dar. Quando você tem essa oportunidade, né, de reconhecer isso, é muito importante. Então, eu acredito que é bom nesse sentido, né? É verdade. Amados, vocês já se depararam numa situação que vocês estavam assim, corrigindo alguém assim que é bebê na fé ainda, por exemplo, e vocês vieram assim na cabeça de vocês assim, poxa, mas eu também não estou fazendo isso direito? Estou que nem essa pessoa? Já aconteceu isso com vocês? Ainda sou bebê. Ainda estou bebê. Eu tô crescendo. Amém. Mas já aconteceu de vocês estarem falando uma coisa para uma pessoa e vocês lembrarem que vocês também já agem ou já agiram como ela? Ah, sim, né? Com certeza. Assim como eu, assim, fazendo agora uma alusão, assim como eu, algumas vezes, quando eu estou
criticando, educando as minhas filhas, muitas vezes eu me deparo com coisas que elas fazem, que eu já fiz, e aí eu faço aquela, caramba, cara, como minha mãe naquele momento devia se sentir, porque hoje eu sou a mãe, né, e tô vendo ela, então eu acho que é por aí. Às vezes também quando a gente está discipulando alguém, a gente se depara com situações que a gente já viveu e precisou de alguém para nos ensinar, né, com amor, e às vezes a gente ainda se pega fazendo alguma coisa, né, errando ainda, é bom. Porque a gente tem sempre que melhorar, às vezes ensinar nos faz refletir, né, a gente quando está educando, a gente tem a oportunidade de se autoeducar também, de pensar, caramba, será que eu não estou falando aquilo e não estou ainda fazendo exatamente isso? Meus amados, essa pergunta ela é tão importante que eu peço aos amados assim, sabe quando um pai ou uma mãe pedem para um filho, meu filhinho amado, por favor, faça isso. Sabe, você que é mãe, a irmã Carla estava falando de filhas e tal. Eu peço a vocês, por favor, façam isso que eu vou dizer. O salmista Davi, ele escreveu o Salmo 139 e também o Salmo 51. No 139, isso tem a ver com essa pergunta, né, de você pedir a Deus que revele alguma situação, alguma hipocrisia, algum pecado, alguma coisa, né? Olha como é importante. Davi, viu, falando para Deus, Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi pedindo a Deus, para Deus mostrar justamente da pergunta 5 aí, a última. Perguntar se tinha algum caminho mau, o caminho de hipocrisia é um caminho mau. Né? Mas Davi generalizou algum caminho mau. É muito importante, meus amados irmãos, viver sempre o 139 para que não tenha que viver o 51. Aí eu peço, o meu pedido é a cada um dos amados que está presente hoje, faça uma meditação no Salmo 139 e no Salmo 151. É versículo o quê? No 139? O 130. Não, eu queria que os amados meditassem todo ele, que nós não temos tempo aqui, mas esse que eu li foi o 139, 23 e 24. Onde Davi, ele rasga o coração na presença de Deus, e olha que Davi passou por uma situação, 139 e o 51, que é o salmo onde Davi é o salmo de pedido de misericórdia quando ele cometeu o pecado, irmãos. Aquele pecado famoso dele, né? Infelizmente, é a oração que ele fez a Deus quando ele cometeu esse pecado, para se consertar diante de Deus, é o 51. Então, como eu falei, né, o nosso Pai é Deus, Ele é o nosso Pai, mas eu estou num sentimento, como um pai ou uma mãe tem por filhos, eu estou pedindo aos amados, meditem no Salmo 139, e mais do que isso, tenham essa atitude da pergunta 5, de perguntar a Deus como Davi fez, irmão. Porque o 139, se a gente viver isso continuamente, não adianta só fazer isso numa época da vida, mas é continuamente, você está ligado, como a irmã Carla falou, com essa preocupação de agradar, amar a Deus e os homens, né? O próximo. Então, essa preocupação de não estar desagradando no sentido espiritual, nem a Deus, nem ao próximo. Se a gente fizer isso continuamente, amados, continuamente, todos os dias, certamente a gente não vai ter que passar vivendo o Salmo 51. A gente vai conhecer o Salmo 51 e poder ter ele até para ajudar alguém. Mas a gente tem que viver o Salmo 51 é a pior coisa que pode acontecer. Né? Pior do que isso, só se perder, irmãos. Porque foi muito pesado que o Davi teve que consertar com Deus. Tá? Então, meus amados, é o pedido que eu faço aos amados. Eu mesmo vou fazer isso, tá? Porque aquele que pede tem que praticar, né? Mas nem sempre dá, mas isso dá. Eu vou fazer isso também e peço aos amados. E vou pedir aqui para a gente fazer uma oração, tá? Uma oração de
de reinício, de repente, para alguém, ao longo da mensagem, talvez ao longo da conversa, ao longo das perguntas, a gente lembrou de uma época da vida, de alguma coisa que aconteceu, de um bate-boca, sei lá, o que for que Deus te despertou. De repente você nem faz mais aquilo, mas aquilo ficou no passado como alguma coisa que vai para baixo do tapete e você deixa para lá, mas não pode deixar para lá. E é nisso que a gente vai fazer uma oração especial agora, para que você faça um renovo com Deus, né? E nesse renovo aquilo ficou para trás, mas resolvido espiritualmente falando. Amém? Amém? E que nenhuma hipocrisia, irmãos, possa permanecer na nossa vida. É a oração que vamos fazer. Amém, queridos? Eu queria convidar os amados. Vamos orar? Sim, alguém fala. Ontem a gente estava assistindo o culto. Sim, querido. Pelo YouTube, de repente entrou o vídeo do Jimmy Swaggart. Sim. Aquele famoso, né? E ele pedindo perdão, como falou, né? A gente está falando de hipocrisia sobre isso. Ele pedindo perdão da falta que ele cometeu. Amém. Irmão César, deixa eu só te interromper. Isso aí tá ligado. Eu queria... Tá ligado no seguinte sentido. Deus está revelando aqui um propósito. Eu queria depois reunir com os homens da célula, tá? Para a gente poder fazer uma reunião especial em cima desse vídeo, porque eu assisti esse vídeo já. Eu iria falar, eu estava com isso já, mas Deus está através do irmão tocando na tecla que eu tenho que falar agora. E eu quero fazer essa reunião com os irmãos, um papo de homem ali mesmo, uma coisa bem séria, bem profunda, de acordo com essa advertência que o irmão César está fazendo menção agora. Mas completa aí, querido. Pode completar. Não, é porque ele tem muito a ver com isso, né? Porque eu fui ler sobre o que aconteceu, que então ele foi pego em adultério com uma prostituta e enviaram as fotos para a igreja dele, né? Para o ministério dele. Então, realmente, aí nesse momento ele vai pedindo perdão a todo mundo e ele cita o Salmo 51. Quando ele pedindo perdão a Deus. Mas antes disso, para ver a questão que a gente é tão importante esse negócio de não julgueis para ser julgado e da hipocrisia, que alguns meses antes ele tinha criticado um pastor, eu acho que é pastor, que tinha sido pego em adultério com a secretária. E 2 meses depois ele foi pego com a prostituta. Então, assim, naquele momento a hipocrisia e tudo é revelado, né? Não adianta que tudo vai ser revelado. Então, naquele momento, realmente ele foi hipócrita ali, mas ele se arrependeu de todo o coração e realmente esse vídeo é lindo ali, né? Amém. Mas então, ele foi um caso, irmãos. Ele teve que viver o Salmo 51. Entendeu? Então, assim, para a gente voltar a esse ponto, né? Meditar no 39 e viver o 39 para não ter que viver o 51. E a gente vai fazer essa reunião, irmão César, muito obrigado, viu? Glória a Deus pela tua vida, que te usou agora para fazer assim um reforço, que eu tenho que fazer essa reunião com os irmãos e a gente fortalecer na fé aí para que a gente fique longe desse perigo que né, cair, tá? Né? A gente, claro, o exemplo que o irmão César citou, do pastor, é num segmento, mas a queda pode vir em vários segmentos. Aquilo ali, é claro, é um segmento do pecado, mas o alerta fica para todos os segmentos. Tá, querido? Vamos orar então, amados? Santo Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, te agradecemos por uma reunião tão importante, Pai. Pessoas que procuraram conversar de uma maneira madura sobre um tema tão sensível que é a hipocrisia, que é viver como um ator, não vivenciar aquilo que fala ou prega ou diz que né? Mas é um tema assim, muito presente, muito atual, porque o mundo mais e mais vive o politicamente correto, entre aspas. Mas na realidade aquilo ali não é mais do que uma representação de algo que não existe. Meu Deus, nós te agradecemos por nos ajudar com esta palavra, com todas as pessoas que falaram, os comentários. Meu Deus, continua usando cada um. Mas agora eu te peço, meu Pai, ajuda-nos com o Espírito Santo para que nós tenhamos do Senhor, Pai,
o encaminhamento do Senhor, o esclarecimento do Senhor, a luz, para que nenhum de nós, Pai, tenha em nossas vidas, nenhum, a começar por mim, Pai, nenhum tipo de hipocrisia. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Como Davi falou, vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes nós vivemos coisas sem perceber que aquilo não te agrada, mas nós queremos te agradar e te pedimos, Pai. Vê se há algum caminho de hipocrisia na nossa vida e nos mostra e nos ajuda para que nós venhamos, Pai, a viver a verdade. A verdade é o contrário da hipocrisia. A verdade é a palavra de Deus. Jesus falou em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós queremos andar na verdade, Pai. Amém. Não há maior alegria do que esta, do que ver meus filhos andando na verdade. Está escrito lá na terceira epístola de João. Não há para Deus uma maior alegria, Senhor. E nós te queremos dar essa maior alegria de estarmos andando na verdade. Mas temos a consciência que, como seres humanos, falhos que como somos, que temos que pedir perdão de pecados, que temos que constantemente estar nos purificando no sangue de Cristo, nós te pedimos, Pai, ajuda-nos com o Espírito Santo, porque sabemos que de nós mesmos não conseguiremos. Nós precisamos das tuas misericórdias, do teu amor e da ajuda e convencimento do Espírito Santo. E nós te pedimos, Pai, nos encaminhe com o Espírito Santo. E quem quer essa bênção, fala assim com amor a Deus: Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor meu Deus e meu Pai. Que eu também seja luz do mundo. E nem diante de ti. E nem diante dos homens. Haja caminho de hipocrisia. Em minha vida. Eu te agradeço, Pai. Pelo teu amor. E pelas tuas muitas misericórdias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Olha, eu queria saber dos pedidos de oração, hein? Pra gente anotar aqui. Quem tem pedidos aí? A Ana Paula pediu para orar por ela, que ela estava com muita dor. É, irmã? A Ana Paula. A Ana, né? A minha cunhada. Certo. Ela está com muita dor, ela está com problema na mandíbula e tem que operar. Aí ela estava sentindo dor, está afetando os olhos. Aí ela pediu oração pela saúde dela. Amém. Vamos orar sim, querida. Alguém mais? Pela saúde do meu marido, pelo Eduardo. Eduardo, né? Pela saúde do meu marido. Sim, querida. O que é que ele está sentindo mesmo, irmã? Não, ele já fez até uma cirurgia para retirada de cálculo, mas o cálculo voltaram, né? Entendi. E ele teve uma crise. Eu vou até ver com ele para ir no médico segunda-feira, porque ele teve novamente uma crise, né? Entendi. Aí tem que ver, tem que operar de novo, né? E é uma dor horrível, dizem, né, irmã? Dizem que é uma dor muito forte. Vamos orar. É que o médico falou que quem tem sempre vai ter, né? Cálculo, sempre a pessoa acaba tendo novamente. Mas o que eu digo é o seguinte, querida, sem querer te interromper, a gente tem que seguir ali certinho o que o médico fala no sentido do tratamento. Mas ele fala daquilo que ele conhece na ciência humana. E nós nos pegamos na fé, que a palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas dores. Isaías 53, 4 e 5, depois meditem lá. Então, assim, a gente até respeita o médico, né? Mas assim,
ouve até a parte onde ele fala, você tem que fazer isso aqui para cuidar de você. Mas quando ele começa com a palavra negativa, a palavra que não tem jeito, aquela palavra ali, a gente compreende o lado dele porque é o que ele aprendeu, né? Ele aprendeu assim, né? E a gente fica, mas a gente pega na fé porque Deus vai dar a vitória, eu creio. Para libertar o marido da irmã amada, o irmão Eduardo, amado irmão, que não está aqui, infelizmente, mas eu queria mandar uma paz para ele. Nós amamos ele, mesmo sem conhecer, né? Mas que Deus dê essa graça para ele poder dizer, olha, eu sou mais um que Jesus tocou e não sinto mais nada, glória a Deus. Amém, querido? Isso que eu falei para ele, eu falei, a gente tem que orar, porque operar em plena pandemia, ir para o hospital, eu falei para ele, né? Vamos orar para que não precise, porque... Tem mais essa preocupação, né? Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel. Mais alguém quer oração? Eu queria pedir pela minha irmã, que amanhã comemora aniversário. A Márcia? Eu queria pedir pela vida dela. A Márcia amanhã comemora aniversário. Ah, irmã Márcia, né? Tá. Aniversário. E ela está sempre precisando de oração para restaurar a família dela, para que os tratamentos que ela está fazendo, produzo, que ela está tratando com a irmã Viviane, né? Com a Viviane também. Amém. Então a gente orar para o tratamento que ela submete ser bem sucedido e ela restaurar a família dela. Amém. Amém. Canta parabéns online para ela, Maurício. Parabéns. Parabéns. Eu vou transmitir para ela. Não. Para vocês reunirem, você e a sua família, cantar um parabéns online, assim no Meet, no Zoom. Nós vamos fazer isso. Não, boa ideia, eu não tinha pensado, mas é boa Faz ideia. surpresa. Fazer uma reunião online. Para cantar parabéns para ela. Por favor. Isso aí. Aí a gente bota na célula também para dar os parabéns. Eu vou lembrar. Amém. Obrigado. Mais alguém? Irmão João? Eu acho que ele César e tá aqui. Não, César e Elaine. Uma oração para todos aí que estão realmente sofrendo com essa contaminação, né? Sim. Né? E os familiares que perderam as vítimas, que realmente esse momento é difícil, né? É verdade. A Flávia quer oração. Flávia estava aqui ainda agora. Depois sumiu. Orar pela Larissa, filha dela, que fez aniversário da minha filha. Orar por ela. Pela Laricinha. Larissa? Todos, né? A Larissa fez 12 anos. Amém. 12? Orar por todas as famílias, né? Pela minha família, por todos vocês. Orar pelos nossos trabalhos, né? Eu acho que a pandemia ainda está aí, então a gente precisa estar sempre orando pelos nossos trabalhos, para Deus fortalecer, para Deus nos dar força também, né? Para sair no meio desse caos, continuar trabalhando. Amém. Amém. Vamos orar sim. Amém. Eu não sei o nome, mas eu não sei se vocês viram que segunda-feira teve uma guerra feia lá na Praça Serra, né? E com isso faleceu um rapaz, Caio. Evangélico cristão. Ele agora em setembro, de direito, foi baleado e faleceu. E a família dele está em luto e eu sou né, próximas, né, por morar tão próximo, que no sábado e no domingo ele pregou na igreja o luto. E aí no sábado e no
você. Então, que as palavras dele, que eu não sei quais, hoje conforte a família dele. Amém. Com certeza. Amém. Mais alguém? Amém. Amém. Queridos, vamos orar então? Vamos sim. Irmã Valéria poderia agradecer e aí eu entro unindo a fé aqui para a gente... Pode ser, querido? Oi? Irmã poderia agradecer a reunião de hoje, aí eu entro com o espírito de oração, unindo a fé com a irmã? Pode ser? Tá, pode ser sim. Amém, querido. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pela noite tão especial, que nós possamos Glória a Deus. aprender, Senhor Deus, mais um pouco de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu é bom, Tu é misericordioso, Senhor. Obrigada por esse momento, Senhor, que nós vivemos aqui em comunhão, Senhor Deus, podendo ouvir a Tua palavra, podendo sentir a Tua doce presença, Senhor, nos nossos lares, nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que nós temos de poder adorar, de poder falar de Ti, Senhor. Amém. Tem muitas pessoas que podem, Senhor, em muitos países, em muitas cidades, e outras pessoas também, Senhor Deus, enfermam, não poder abrir seus lábios e agradecer, Senhor. Obrigada, Deus, nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós unimos a fé juntamente com a irmã Valéria, meu Pai, nosso Deus amado. Todos os irmãos na mesma fé, Pai, para te apresentar esses pedidos de oração com amor, Pai, com fé, para que o Senhor venha fazer, Pai, além daquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Pai, te apresentamos o amado irmão Eduardo, Pai, que está lá se recuperando, tomou medicação, inclusive, Pai. Meu Deus, toca nos rins dele, Pai, para purificar, que essas pedras, Pai, elas sejam completamente dissolvidas, esse cálculo não retorne, Pai. E que da mesma maneira que o corpo consegue reunir essas partículas a ponto de formar pedras, eu te peço que o Senhor, com teu poder, dissolva isso, Pai. A ponto de virar micropartículas e ser expelido do corpo dele sem nenhuma dor. Eu te peço isso em nome de Jesus, crendo na força do teu poder, Pai. Toca nesta família querida, Pai. Acampa os teus anjos ao redor deles. E que ele já sinta o alívio do Senhor no corpo dele. As dores eu repreendo e eu, em nome de Jesus, eu parto essas pedras e pulverizo elas em nome de Jesus. Meu Deus, toca na irmã Ana Paula, Pai. Em nome de Jesus, tira dela esse espírito de prisão, de dores, Pai, de enfermidade, meu Deus. Meu Deus, seja ele queimado no nome de Jesus. Eu determino essa queima desse espírito maligno que traz essa enfermidade, essas dores, Pai. Meu Deus, que a mandíbula dela seja liberta de toda a enfermidade e dor, Pai. E que o corpo dela, meu Pai, nem precise de cirurgia. Isto para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Pai, nós te agradecemos pelo aniversário no dia de amanhã que ocorrerá da irmã Márcia, Pai. Mas além de te agradecer pela vida dela, Pai, por mais um ano que vai se completar amanhã, nós te suplicamos, Pai, por uma salvação na vida dela e na vida da família dela, Pai, que sabemos, eu sei alguma coisa, né? Mas nós sabemos que eles passam muitas dificuldades, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, salvar esta família, Pai. Que nenhum deles, meu Deus, venha falecer sem a presença de Cristo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Recentemente o marido esteve muito mal no hospital. As filhas os filhos com diversos problemas e a irmã Márcia também. Mas o Senhor é Deus para reverter todos esses males, Pai, para fazer cair por terra todos os inimigos e fazer inclusive essa família se reunir em amor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, salva e restaura essa família, Pai. Meu Deus, nós te pedimos também por todos, Pai, por todo o nosso país, o mundo, que está passando por essa pandemia, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia, Pai. E que venha a cura logo, Pai. No tempo do Senhor. O Senhor é bom. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que venha logo. Ó Pai, te pedimos também pelos familiares, meu Pai, que perderam algum ente querido
ou alguns, teve gente que perdeu mais de um ente querido. Meu Deus, consola essas famílias, meu Pai. Meu Deus, que elas venham a encontrar o consolo delas, a consolação delas no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos também pela vida da irmãzinha Larissa, Pai, que fez 12 anos. Louvado seja o teu nome, Pai, que a Larissa, eu profetizo isso, seja serva do Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor ainda venha dar muitas alegrias, Pai, aos pais e à família por meio dessa menina tão amada, por nome Larissa, Pai. Nós te louvamos pela vida dela, te agradecemos, Pai. Nós te pedimos também pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos, Pai. Que os trabalhos eles sejam contínuos, mas que também ninguém fique sobrecarregado, Pai. Meu Deus, temos aqui também na célula, não está presente médica, e que nenhum outro profissional fique sobrecarregado nesse tempo de pandemia, porque existem os extremos, né? Existe o extremo da pessoa não ter trabalho ou perder o trabalho, e existe o extremo dela estar sobrecarregada de tanto trabalho. Mas que ninguém na célula passe por nenhum desses extremos, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Rogo-te também, Pai, por consolação na família desse falecido amado que faleceu nessa situação tão horrível. Ele tem tinha o nome de Caio. Meu Deus, em nome de Jesus, consola, Pai, a família do Caio, meu Pai. Que o Senhor possa enviar o Espírito Santo para trazer a tua paz, que excede todo entendimento, Pai. E a consolação a esta família que teve essa perda brutal e repentina desse filho, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E todos que amam a Deus, falem assim para ele, confessem: oh meu Deus e meu Pai, eu te louvo pela tua presença. Eu te louvo pela tua presença, nosso Pai amado, querido. Cuida de todos aqueles amados, irmãos, Cuida de todos aqueles amados que não estão na célula que não estão na célula no dia de hoje, no dia de hoje, mas se sentem integrantes. mas se sentem integrantes, Livre eles de todo embaraço livre de todo mal e de todo mal, e de todo mal, porque nós amamos estas pessoas. porque nós amamos estas pessoas. Traga-os para junto de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Famílias queridas. Boa noite, Valéria. Um abraço para o irmão Eduardo. Boa noite, César e Elaine. Deus abençoe. Carla e Maurício. Amém. Glória a Deus. Irmão João, Deus abençoe, querido. Aproveitem o final de semana. Flávio e Flávio, Deus abençoe, viu? A família também, em nome de Jesus. César e Elaine. César e Elaine. Maurício e Carla. Deus abençoe. Beijo. João, vai na paz. A paz, querido. Tchau. Tchau, saudade.